Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Diogo Caos e é um imenso prazer estar com vocês no dia de hoje para conversar a respeito de uma proposta que o curso MS está trazendo para vocês e que pretende contribuir para a capacitação e a profissionalização de estudantes e profissionais de serviço social. Que proposta é essa? Vamos aguardar até o final, tá? E iremos iniciar esse momento conversando um pouco com vocês nessa nossa live sobre o serviço social e os desafios na realização de estudos sociais, tá? Então, se você é um assistente social, com toda certeza você já foi demandado a realizar um estudo social, ou se você é um estudante, você sabe que essa dimensão do trabalho profissional existe. Então, dentro de toda a categoria profissional, a realização de estudos sociais é uma constante em nosso fazer profissional. Contudo, apesar de ser uma constante, ela ainda traz muitas dúvidas e, por ser algo muito complexo, ela leva muitos assistentes sociais a terem dificuldades na organização e na materialização de estudos sociais em suas respectivas áreas, tá? Para quem não me conhece, ok? Meu nome é Diogo, eu sou assistente social formado pela Universidade Estadual do Ceará, UES, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Sociologia também pela Universidade Federal do Ceará. Ao longo da minha história profissional, eu já fui assistente social de um CRAS, de interior, né? Então, quem já trabalhou aqui em um CRAS ou um CREAS de interior, sabe que muitas demandas, e às vezes até mesmo demandas que não são desses espaços, são pedidas aos profissionais do município. No caso do município que eu trabalhei, realmente tinha apenas eu de assistente social em todo o município, né? Tirando uma outra assistente social que era da Secretaria de Assistência, mas era pau para toda obra, como se diz, né? Então muitas demandas chegaram, foi uma experiência profissional que me ajudou demais a construir um olhar sobre o trabalho do assistente social, tá? Fui um assistente social de um acolhimento institucional para crianças, ok? Muito conhecido como abrigos, tá? Apesar do termo correto ser instituição de acolhimento institucional. Sou assistente social hoje do Cadastro de Adoção de Fortaleza, tá? E também faço parte de um projeto atualmente chamado Virando o Jogo Superação, que ocorre no estado do Ceará com jovens que são voltados para a reinserção escolar desses jovens, ok? Beleza? Então, as minhas experiências também se deram em campos de ONGs, assessoria e na docência do ensino superior e para concursos e seleções, tá? Então, essa é uma pequena apresentação do meu currículo para quem não me conhece. Nestes espaços, eu trabalhei com a realização de estudos sociais em praticamente todos eles, tá? Então, no CRAS eu fui demandado estudo social, no cadastro de adoção, que é o meu trabalho atual, todos os dias eu trabalho realizando estudo social e esses estudos sociais, eles demandam ao final a realização de um relatório, a escrita de um relatório que vai ser analisado pelas autoridades judiciárias competentes, tá? Então esse processo de escrita, de materialização disso, veio com um longo tempo de carreira, tá? Então eu estou há praticamente 10 anos aí, para mim longo, né? Mas para algumas pessoas que já estão há bem mais tempo que eu, ainda sou novinho no campo. Mas 10 anos já dá uma experiência bacana, tá, pessoal? E nesses 10 anos, realizar estudos sociais, escrever relatórios, sempre foi um grande desafio, tá? Então, hoje eu me deparo, sobretudo naqueles casos mais complexos, com relatórios que são extremamente difíceis de serem feitos e com estudos sociais que são muito desafiadores. Tá? Então, diante disso, nossa live tem como objetivo trazer para vocês um pouquinho do que são os estudos sociais, ok? Suas concepções básicas, suas complexidades e a maneira como a assistente social precisa se posicionar diante desses processos, bem como ao final a gente vai trazer uma proposta bacana. Então, por favor, mantenha-se neste canal até o encerramento de nossas atividades, ok?
Estudos sociais, tá? Qual é a importância do estudo social para o serviço social? Como eu falei para vocês, tá? Todas as áreas de atuação do serviço social, em algum momento, elas precisam que o assistente social atue sobre uma dada realidade. O processo de atuação profissional no serviço social, contudo, ele não pode vir sob nenhum aspecto desvinculado de uma concepção de totalidade, de um olhar sobre algum tipo de realidade. Não se atua no serviço social sem você conhecer uma realidade. Então, conhecer uma dada realidade é o elemento fundamental para que o assistente social possa intervir nesta realidade. Como vocês, estudantes e profissionais, bem sabem, nossa profissão ela é eminentemente interventiva, ou seja, nossa profissão ela se realiza numa praxis, ela se realiza a partir do momento em que a gente tem um contato direto com o usuário dentro de uma instituição, tá? Esse processo, ele nos demanda sempre e de maneira inevitável que nós tenhamos um conhecimento antes de atuar sobre uma determinada realidade. Esse conhecimento, antes que ele é pedido antes, ele é um conhecimento do mundo social. Um conhecimento da realidade de uma família, de um indivíduo, de um grupo ou mesmo de uma comunidade. E neste processo nos é demandado muitas vezes que nós, antes de atuarmos, antes de efetivar algum tipo de atuação, tenhamos ou realizemos um estudo social daquela realidade. O que é ou qual é o grande objetivo de um estudo social? É você conhecer e interpretar a realidade social, tá? Então, o estudo social, ele busca que um profissional conheça e interprete uma realidade social para que possa atuar nesta realidade com maior propriedade, ok? Muitas vezes, em nossas demandas do dia a dia, como profissionais, essa realidade de conhecer e interpretar nos é pedida constantemente. Então, mesmo no nosso momento de mais atuação do ponto de vista diário, nós estamos tendo que estudar de alguma forma aquela realidade para poder melhorar o nosso processo de realização, tá? De nossas intervenções. Em alguns campos, esse estudo da realidade, ok, ele é pedido para a gente de uma maneira mais sistemática. Então, nos é solicitado, diante de várias situações, ok, que irei falar aqui para vocês algumas, que a gente realize um estudo social de uma determinada realidade. Então, essa solicitação geralmente vem da instituição que nos emprega, tá bom? E também, muitas vezes, ela pode estar acompanhada como algo intrínseco do nosso trabalho. Quando nos é demandada a realização de um estudo social, em geral é porque esse estudo social ele vai servir para algo que vai para além do serviço social em si. Ele vai servir para aquele usuário de alguma maneira, ou ele vai ser um instrumento utilizado pela instituição, ou muitas vezes até mesmo por órgãos do governo que precisam conceder, por exemplo, benefícios, para que se entenda, né, a realidade social daqueles sujeitos e isso caracterize de alguma forma a concessão ou a garantia de um direito social. Então, a importância do estudo social para o serviço social, ela é enorme, tá, pessoal? Ela é enorme. Então, é nesse processo que nós realizamos constantemente estudos socioeconômicos dessas expressões da questão social. Então, do ponto de vista teórico, tá, os estudos sociais, eles são estudos socioeconômicos de expressões específicas da questão social e que são realizados em diferentes áreas do serviço social. Então, lá na saúde, lá na assistência, eu vou já tocar nesses assuntos com vocês. Do ponto de vista histórico, tá? Nós, assistentes sociais,
sempre fomos demandados a realizar estudos sociais. Contudo, a visão que nós possuímos desse processo foi mudando ao longo do tempo, ok? Foi mudando ao longo do tempo. Então, a forma como nós realizamos os primeiros estudos sobre indivíduos, grupos, comunidades na década de 30, 40, ainda sobre a égide do serviço social tradicional, era uma. E a forma como nós realizamos esse processo hoje em dia é outra, tá? Nós também temos uma demanda, e essa daqui, pessoal, é a demanda mais importante, tá? Recentemente eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma profissional de uma interior, certo? Que ela estava muito aflita e dizendo, Diogo, eu preciso fazer um relatório. O relatório me foi solicitado da situação X e eu simplesmente nunca fiz um. Não sei por onde começar, não sei como fazer. Você tem como me explicar um pouco sobre isso? E essa fala dela me tocou muito porque ela tinha um prazo para fazer isso e ela realmente nunca tinha feito e estava bem perdida. E aí, pessoal, assim, né, mesmo, e muitas vezes a gente como profissionais, e quem é do serviço social sabe que o que a gente pode fazer para contribuir e para dar um suporte para os outros, a gente tem essa tendência, né, como assistentes sociais, de ver de maneira coletiva. Então, tirei um tempo do meu dia, conversei com ela, passei meu WhatsApp, falei para ela, mandei alguns áudios, dando alguns indicativos de como fazer um relatório social baseado no estudo que ela já tinha feito daquela realidade, do olhar que ela tinha construído. Ela foi me mandando esse relatório. Tinham algumas questões que precisavam melhorar no relatório de escrita, de abordagem, de entendimento do que era o significado que ela estava falando. E aí eu fiz as correções, mandei para ela e ao final, gente, o relatório dela tinha melhorado muito. Ela ficou, inclusive, muito agradecida, mandou muita mensagem. Então, esse processo, esse momento, ele é comum aos estudantes, ele é comum aos primeiros profissionais que se deparam com a temática realização de estudo e com a escrita de um relatório social. Grande parte dos nossos estudos sociais, eles geram uma demanda pela escrita de um relatório. E a escrita do relatório, ela é um processo muito doloroso para os assistentes sociais, tá? Porque muitas vezes em nossa formação esse aspecto fica um pouco deixado de lado, tá? Mas eu também vou falar isso um pouco mais à frente. Do ponto de vista legal, nós temos na Lei de Regulamentação da Profissão, que constitui uma competência do assistente social, realizar estudos socioeconômicos em usuários para fins de benefícios e serviços sociais juntos à organização da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. A respeito da realização de estudos sociais, da emissão de laudos, perícias, pareceres, nós vamos ter outras leis adjacentes a essas que eu irei comentar com vocês em um momento futuro, tá? Não é o objetivo do nosso trabalho hoje. Hoje eu quero trazer para vocês uma base do entendimento dos estudos sociais, tá? E aí nós vamos aqui para uma definição, certo, de estudo social. Essa definição é retirada de uma autora que é uma das principais autoras do serviço social que trabalha a noção de estudos sociais, que é a Eunice Terezinha Favero, ok? E ela diz o seguinte: por finalidade, o estudo social deve conhecer com profundidade e de forma crítica uma determinada situação ou expressão da questão social, objeto da intervenção profissional, especialmente em seus aspectos socioeconômicos e culturais. Então, daqui nós já temos, tá, pessoal, uma enorme variedade de questões que perpassam e que são necessárias para que o assistente social tome nota, tá? A primeira é a ideia de profundidade, tá? Então, fazer um estudo social é conhecer, tá, com a maior profundidade possível uma determinada realidade social. A segunda é de maneira crítica, e aí eu vou ter uma conversa aqui com vocês. Constantemente eu vejo propostas, enfim, que aparecem de pessoas vendendo determinados cursos que elas prometem para o assistente social rios e rios de dinheiro, porque vão ensinar a técnica de como escrever, porque vão ensinar como ganhar dinheiro sendo um perito. E aí aqui é uma visão bem minha, tá? Eu tenho minhas
minhas dúvidas se as coisas são tão simples assim, né? Então, certas falas, inclusive, são: mas você vai estar na praia e fazendo e sendo perito na praia, e é tudo muito simples, e é muito dinheiro, e uns vídeos é 8 mil, outro é 5 mil, sem largar o seu trabalho, sem sair. Menina, é tanta coisa que parece que o rapaz achou, foi uma lâmpada mágica, tá? Mas não existe uma lâmpada mágica e uma receita de bolo para essas coisas, né? Não existe esse processo. E aí, eu como profissional venho aqui, ligado a uma instituição, dizer para vocês que o processo de organização, de maturação e de efetivação de estudos sociais, de relatórios, de pareceres, de laudos, tudo isso demanda um olhar que ele é complexo, que você não aprende do dia para a noite, que é construído e que mesmo depois de 10 anos você tem imensos desafios. Eu me vejo várias vezes olhando para alguns relatórios meus hoje na adoção e dizendo: mano, eu não sei o que fazer agora. O que eu vou escrever? Como eu vou resolver essa situação? Como eu consigo, é uma coisa muito interessante isso, dizer algo que é duro de uma maneira um pouco mais escrita de uma forma um pouco menos direta. Então, existem certos elementos nos nossos relatórios que eles são de um feeling que eles vêm com o tempo e que eles vêm com capacitação. Eles não são naturalizados. E dentro desse processo está a visão crítica, tá? Então, a construção de um olhar crítico sobre esse processo, ele demanda leituras, né? Eu vou falar sobre isso mais à frente. Ele demanda uma série de dimensões que não são abordadas, muitas vezes, em uma forma muito direta, preocupada só com a técnica. Aqui você escreve isso, por exemplo. Mais na frente eu vou falar sobre a nossa proposta. A nossa proposta também tem uma ligação com isso, mas tem um diferencial aí, que é esse diferencial aqui, a profundidade e a criticidade. Então, sem profundidade, sem criticidade, na realização de um estudo social, de nada vale você saber a técnica. Tá bom? Tranquilo? Então, isso nos faz com que a gente consiga observar na realidade social 3 grandes dimensões. Uma dimensão socioeconômica, uma dimensão social, uma dimensão econômica e uma dimensão cultural. Na dimensão cultural dos sujeitos, por exemplo, você vai se deparar com sujeitos que são vinculados a religiões diferentes da sua, a sujeitos que têm práticas familiares diferentes das suas, formas de relacionar-se diferentes das suas. E como assistente social, você precisa compreender essa estrutura cultural, por exemplo, quando está fazendo um estudo social, sem um olhar preconceituoso, sem um olhar julgador, e conseguir transmitir para o seu relatório esse olhar mais abrangente. Então, essa definição diz muita coisa, inclusive das dificuldades e desafios da realização de estudos sociais. Qual é outro grande objetivo da atuação do assistente social quando ele faz um estudo social? Ele vai ou precisa conseguir ultrapassar a imediaticidade. O que é essa imediaticidade, tá? Então, a imediaticidade é o processo pelo qual nós, no cotidiano, tá? E aí, quem lembra aí dos estudos da Agnes Heller sobre cotidiano, vai concordar comigo que a autora deixa bem claro que na imediaticidade, no cotidiano, nós temos uma tendência a uma visão acrítica dos processos sociais. Então, existe uma tendência a gente pegar aquela demanda, aquela realidade e não se aprofundar sobre ela. Então, o grande objetivo de um estudo social, né, que é conhecer, como eu falei para vocês, e interpretar a realidade social, ele é ultrapassar o imediato, que muitas vezes é aquilo que chega, é aquilo que aparece, é aquilo que está mais fácil de ser visto, contudo, encobre-se de outras relações. Ultrapassar essa imediaticidade é muito difícil e exige a construção de um olhar muito bem fundamentado do serviço social. O estudo social, ele constrói um conhecimento, um olhar sobre o real. Inclusive que esse olhar, entendam isso, ele não é unívoco, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o Diogo pode realizar um estudo social e o outro profissional realizar outro estudo social
também do serviço social, do mesmo caso, e ter visões diferenciadas desse processo. Nós estamos tratando de seres humanos, de vida, de subjetividade, de coletividade. E nesses aspectos, o que mais nós podemos fazer é estarmos capacitados para as diferentes situações. Mas não existe um olhar que ele é único nesse processo. Inclusive, sempre que é possível nos ambientes de trabalho, procurem realizar estudos em grupo sobre o estudo social que você está fazendo. Discussões de casos são muito importantes, porque elas revelam olhares de outros profissionais que às vezes o seu olhar ele não passou. Tá? Recentemente eu passei por um caso assim, de uma determinada situação, e que o meu olhar inicial era depois eu fui entrevistando mais gente, foi mudando esse olhar, depois conversei com outros profissionais sobre a questão, profissionais que estão dentro do sigilo profissional, naquele espaço de atuação minha, e esses profissionais que também perpassam pelo caso, trouxeram outras dimensões, outros olhares, até chegar ao meu momento, que era o momento de escrita desse processo, tá? E foi bem difícil esse caso, porque foi um caso que foi sendo construído com o tempo, tá? Então não consegui ter um olhar direto, imediato. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque muitas vezes é isso que nos é demandado das instituições, que a gente responda com muita rapidez um estudo social. Tanto que eu digo, né, para muitos profissionais que trabalham às vezes em interiores, eles têm muitas dificuldades, eles chegam comigo e dizem assim, Diogo, mas o juiz aqui da cidade me pediu um estudo de guarda e ele me deu 15 dias para fazer esse estudo. Aí o que é que você pode fazer? Eu digo assim, olha, você pode fazer o seguinte, você pode responder com um ofício seu, dizendo o que é um estudo social, a complexidade do estudo social, usar citações e autores no ofício, sim, não há nenhum problema nisso, só não pode encher, né, porque não é um texto acadêmico. Você pode dizer, olha, de acordo com o total para o serviço social, um estudo social é isso, e o tempo que demanda é mais ou menos esse. Então não é possível realizar dentro desse tempo. Contudo, dentro do tempo tal, é possível realizar. E aí você envia. Então essa é uma estratégia. Poucos assistentes sociais sabem que podem responder, porque existe uma visão que foi construída ao longo do tempo de subalternidade teórico-profissional do serviço social a outras profissões, tais quais juízes, médicos, engenheiros, né? Então, assistente social lá da habitação, ele é, dentro daquele espaço, muitas vezes, visto de maneira subalterna. Dentro da saúde, visto de maneira subalterna. Dentro do sócio-jurídico, visto de maneira subalterna. Mas aqui eu vou até puxar para vocês. Não, sob nenhum aspecto, incorporem essa subalternidade. Nós possuímos um conhecimento que médico nenhum possui, que engenheiro nenhum possui, que muitas vezes juiz nenhum possui, porque nós temos uma formação voltada para um olhar social e crítico. Nós temos um diferencial dentre essas profissões, que é o nosso entendimento da questão social e das suas expressões, que essas profissões não possuem. Elas possuem o conhecimento deles. Então é por isso mesmo que nos é demandada a realização do estudo socioeconômico, porque somos nós que detemos o conhecimento capaz de olhar essa realidade de uma maneira crítica e transformá-la, né, e atuar sobre ela. E também traduzi-la num relatório, traduzi-la em um parecer, por exemplo. Ok? Então, ultrapassar a realidade, construir um conhecimento e um olhar sobre o real é algo muito nosso. Então, não se sintam subalternos a nenhuma outra profissão, porque o nosso conhecimento, ele é nosso. E esse conhecimento, ele pode ser, sim, um elemento que nos traz uma autonomia diante de outras profissões que possuem suas autonomias e tudo bem quanto a isso. Tranquilo? O foco de um estudo social, pessoal, é a defesa dos direitos humanos. Isso aqui é um elemento fundamental, tá? Por quê? Porque ainda existem assistentes sociais, tá? Que eles percebem a realização de um estudo social de uma maneira policialesca. O que isso significa? Que você vai fazer um trabalho voltado para uma coerção daquele público. Que você vai fazer um trabalho voltado para ver onde é que estão os erros daquelas pessoas.
Você vai querer investigar, fazer uma visita domiciliar, procurando cada defeito que você puder para poder ser contra um benefício, se colocar contrário a uma determinada solicitação. E esse, pessoal, não é o foco do estudo social. Um estudo social, ele deve procurar, né, ele deve ter um foco de garantir direitos e não de retirar direitos. Óbvio, dentro do que as condicionalidades de cada campo nos pedem. Então, por exemplo, eu hoje trabalho no campo da adoção. E dentro da adoção eu faço parte do processo de habilitação de adotantes. O que é a habilitação? É um processo pelo qual o Poder Judiciário solicita uma série de documentos, um curso e um estudo social e um estudo psicológico sobre os pretendentes à adoção para saber se eles estão aptos de adotar uma criança ou não. Então, de maneira bem positiva, este é o objetivo final. Contudo, durante esse processo, apesar de ser esse o objetivo final, quando chega ao assistente social, nosso objetivo é construir com este usuário essa habilitação. Então, eu sempre digo que o meu objetivo, quando eu estou conversando com eles, não é pegar aqui e dizer assim, não, agora eu vou dizer o que vocês têm que pode ser bom pai e o que vocês têm que pode não ser um bom pai. É complicado você trabalhar dessa maneira, porque para você dizer quem é bom e quem é ruim, você tem que ter um parâmetro. Existem questões que, ok, a gente consegue parametrizar de certos comportamentos e atitudes que não são condizentes com quem quer, enfim, adotar uma criança. Por outro lado, existem comportamentos e atitudes que são culturalmente diferentes entre as famílias. Por exemplo, uma família que tem uma perspectiva de uma criação mais rigorosa. Será que eu, que tenho uma perspectiva individual de uma criação mais leve e não tão rigorosa, vou dizer que aquela família que tem uma visão mais rigorosa de criação, e aí por mais rigorosa eu estou dizendo, não de violência, tá, pessoal? Mas mais rigorosa de horários, de atribuições dentro de uma casa. Então, por exemplo, eu conversar com um pretendente à adoção e ele dizer, não, aqui dentro da minha casa tudo tem regra, tudo tem hora, tudo tem norma. Pode ser que eu, Diogo, na minha vida pessoal com o meu filho, não tenha isso. Mas aqui estamos tratando de uma dimensão cultural. Então, o que eu posso trabalhar com esse pretendente é, olha, você pode maneirar um pouco algumas vezes, porque você já tem uma criança que vem de um acolhimento, de um sistema todo cheio de normas e de regras. Em algum momento as crianças precisam quebrar essa regra para elas se sentirem mais à vontade. Então, isso a gente faz num estudo social. Começou a ficar mais claro para vocês? Então, o estudo social ele não é só pegar uma prancheta para avaliar as pessoas, como se a gente fosse o detentor do saber e o que é bom e ruim para todo mundo. Não é assim, tá? Mas, no estudo social, a gente pode construir uma relação bacana, inclusive construir um conhecimento que nós possuímos sobre algo que será repassado àquele usuário, tá? E aí eu vou já falar sobre isso, acho que é no próximo slide, ok? Então, nós precisamos perceber as expressões da questão social que estão ali naquele caso singular. A gente tem um caso singular, mas, pessoal, não adianta de nada você ter feito seu curso de serviço social se você não consegue olhar para o indivíduo, ver a realidade dele e pensar para além, e pensar aquele indivíduo inserido nas relações sociais e no tempo histórico que ele se encontra. É nesse processo que você consegue perceber aí uma proximidade maior com a realidade social. Tá bom? Então não fiquem presos à imediaticidade nem à singularidade. Vamos trabalhar em uma visão maior. Também irei abordar isso com vocês, tá? E o estudo social, ele possui 3 grandes dimensões, que são as 3 dimensões da nossa prática profissional, que é a dimensão teórico-metodológica, a dimensão ético-política e a dimensão técnico-operativa. Tanto é necessário que a gente tenha uma boa dimensão teórico-metodológica, como um bom entendimento ético-político, como uma boa técnica para que a gente possa realizar um estudo social. E qual é o grande problema da maioria dos cursos que a gente vê por aí, por exemplo? É que eles estão preocupados só com isso. E muitas vezes os estudantes e os profissionais que, durante a sua formação,
tiveram pouco acesso à dimensão técnico-operativa também ficam numa ansiedade muito grande sobre o como fazer. E aí você esquece que para ter um bom estudo social, você precisa ter um bom olhar sobre o processo. Você precisa ter uma boa fundamentação de outras dimensões sem as quais você não escreve um bom relatório. Por mais técnica, por mais que você aprenda os termos, por mais que você faça todo esse processo. E aí, pessoal, a respeito da abrangência dos estudos sociais, tá? Sobre a abrangência dos estudos sociais, existem alguns elementos que eles são fundamentais de vocês entenderem. Primeiro, que todas as áreas de atuação requerem do assistente social a realização de estudos sociais e grande parte delas há de relatórios. Então, trazendo como alguns exemplos para vocês, o campo da assistência social ele nos demanda muitos estudos sociais, sobretudo e com uma grande complexidade na proteção social especial, tá? Pela complexidade, tanto da média como da alta complexidade. A emissão dos nossos relatórios são muito importantes, são relatórios que muitas vezes vão para o Ministério Público para averiguar casos relacionados a violências, a supressão de direitos, a violação de direitos. Então esse processo torna esses relatórios, esses estudos sociais muito importantes. No campo da saúde, nós também somos demandados a realizar estudos sociais e relatórios em ONGs, em assessorias. No campo sociojurídico, que hoje eu me encontro, é o principal, é o carro-chefe do trabalho, são os estudos sociais e a emissão de relatórios e pareceres sociais, tá? Muitas vezes também é aqui onde muita gente tem dificuldade, tá? A gente, inclusive, recentemente chegou uma profissional dentro do nosso setor e ela, nossa, eu tirei um bom tempo com ela pra gente sentar, olhar os relatórios. Gente, era tanta dificuldade que ela tinha na escrita, no entendimento, em como mencionar, e aí isso é tão interessante, porque não é só a escrita em si. Por isso eu disse que a técnica não garante tudo, mas às vezes ela via algo na realidade, ela dizia, Diogo, como é que eu coloco que nessa visita domiciliar, essa casa estava em construção? E aí eu vou dizer o quê? Eu não vou avaliar, eu avalio, eu não avalio, como é que eu coloco isso? Eu peço mais um tempo para avaliar? Qual é o tino que eu tenho que ter diante dessa realidade que fugiu do dia a dia, né? Que foi uma novidade naquela visita que foi realizada. Então, esse processo, tá? Ele é complexo. E aí, hoje, ela já melhorou muito mais a escrita dela, está conseguindo produzir com tranquilidade, mas isso demandou alguns meses, proximidade, de sentar, de conversar, de mostrar para ela como é que se fazia com o computador do lado, porque realmente é difícil, tá? Também é muito utilizado os estudos sociais pelos peritos, né, do INSS, analistas de serviço social, para emissão de laudos visando concessão de benefícios previdenciários, tá? Então, essa é a enorme abrangência dos estudos sociais e dos relatórios, ok? Situações comuns que precisam de estudos sociais, inclusão em programas de transferência de renda para fins de subsistência, muitas vezes solicita a realização de um estudo social, violência doméstica contra mulher, crianças e idosos. Olha aí o pessoal que é do CREAS, muitas vezes se depara com essas situações, principalmente em relação a crianças e idosos, e precisam fazer esses relatórios. Assistentes sociais que estão inseridos em centros de referência especializados que atendem mulheres vítimas de violência precisam também saber escrever esses relatórios, fazer esses estudos. Denúncias relativas a abandono, situação de acolhimento institucional, tá? Acolhimento institucional, inclusive, é um dos campos que tem empregado muitos assistentes sociais. Aqui você tem que estar fazendo relatórios e estudos sociais de maneira constante. Pela lei, cada caso que você acompanha no acolhimento institucional, você tem que reavaliar de 3 em 3 meses e fazer um relatório nesse período. Então você imagina aí, pessoal, como é corrido. 3 meses para você ver uma família, observar esse processo de desenvolvimento da família, as políticas sociais que eles conseguiram ter acesso, a que eles não conseguiram. Então, todo esse processo também é muito difícil, tá? Ações de adoção, ações de guarda, certo? Inclusive, no campo das varas de família, né? Algumas ações de guarda que envolvem litígio, ou seja, o assistente social é chamado a opinar
dentro de uma situação litigiosa. O que é isso? De um lado, uma pessoa que quer ficar com a criança, do outro lado, a outra, muitas vezes tendo que lidar com alienação parental, que é um assunto que vai perpassar também muito dessa atuação profissional dentro das varas de família. Então, todo esse processo necessita de bons estudos sociais. Você imagina que sejam estudos sociais complexos, que demandam tempo, que demandam que você entreviste várias pessoas, visite mais de uma vez um domicílio, você visite instituições, você vá na escola de uma criança para saber como é que ela está lá, pegue a fala de uma professora. Então, são processos complexos. Contudo, tenham cuidado com uma dimensão que uma vez eu escutei uma profissional me dizer, que ela disse assim, pois é, quando eu estou fazendo estudo social, eu me sinto um Sherlock Holmes, né, investigando a vida dos sujeitos. E, gente, esse não é o objetivo, tá? Nós, por mais que a gente tenha um compromisso, por mais que a gente tenha que dar uma visão sobre um processo, emitir um parecer, e que ele precise ser o mais fiel possível àquela realidade, o nosso objetivo, ele não é sob nenhum aspecto, ok, pessoal? Com essas pessoas construir uma relação de investigação. Você não está lá investigando a vida dessas pessoas, você está investigando a realidade social, tá? E quando você constrói, sendo um bom assistente social, uma relação dialógica com os sujeitos, você consegue ter acesso às informações com o tempo, tá? Então, se ele não te confia para te dizer algo hoje, pode ser que ele confie com o tempo em que você vai se aproximando, que você vai conversando, que você vai construindo relações, tá? Que você vai efetivando alguns processos. Isso aconteceu várias vezes no meu trabalho profissional ao longo desses anos. Várias vezes que eu iniciei de uma forma, com um discurso, e aí esse discurso foi mudando ao longo do tempo, foram coisas novas aparecendo, e aí quando eu já estava escrevendo às vezes um relatório, aparece uma novidade, eu tenho que acrescentar essa novidade. Então vejam como o estudo social ele é algo complexo, ele é algo muito complexo, tá? A gente também faz esses processos de estudo social com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, adultos em sistema prisional. Existem estudos sociais também, pessoal, que nos são demandados de comunidades, tá? Então realize o estudo social daquela comunidade, para você tirar as características dessa comunidade, tá? Antigamente muito chamado de diagnóstico social, mas mesmo hoje ainda tem alguns campos que utilizam esse termo diagnóstico, eu não gosto não, mas enfim, diagnóstico social. Para realizar um diagnóstico de alguma coisa, você precisa fazer um estudo anterior, então sempre tem um estudo social, tá? Então, isso faz com que você precise, se é um estudo, ter acesso às dimensões desse processo. Vou trazer aqui para vocês um exemplo, certo? Dividido em tempos, M1, M2 e M3, momento 1, momento 2 e momento 3, que vão te mostrar o que é necessário para que você realize um estudo social de qualidade, certo? Um estudo social de qualidade. Primeiro, momento 1, momento teórico-metodológico. Então, o que o momento teórico-metodológico nos pede? Que se eu trabalho na assistência, eu tenha conhecimento do meu tema de atuação. Se eu trabalho na saúde, eu tenha conhecimento desse tema, através de leituras e legislações referentes. Estou trabalhando na saúde, nunca li Bravo, que é uma das autoras principais da saúde. Vamos ler porque ela vai dar elementos, certo? Para que você possa compreender melhor esse processo, tá? Outro nível teórico-metodológico, leitura de relatórios e discussões anteriores. Chegou no espaço de trabalho, solicite o profissional que você tenha acesso a relatórios anteriores de casos já concluídos, tá? Que você possa observar como esses profissionais escreviam, as características deste espaço, inclusive o que eles utilizaram durante o seu estudo social, do ponto de vista teórico e metodológico, tá? Inclusive, pessoal, isso é tão interessante porque é muito difícil trabalhar com receita de bolo, óbvio. Você vai escrever um relatório oriundo de um estudo, por exemplo, sempre tem uma parte de identificação, sempre tem uma parte dos objetivos, das metodologias utilizadas, ok, isso sempre vai ter. Mas cada espaço vai ter práticas mais ou menos institucionais desse processo. Por exemplo, uma prática profissional que eu já encontrei em instituições
que é a de, na visita domiciliar, você falar com vizinhos para saber da vida da pessoa. Eu, Diogo, não gosto dessa ideia. Por que eu não gosto dessa ideia? Reforça a ideia de que eu estou investigando a vida do sujeito e não construindo com ele uma relação. Não construindo com ele uma relação. E aí o vizinho sabe, fala para outro vizinho, chegou, a assistente social estava aqui investigando tua vida, procurando os vizinhos. Eu, Diogo, não uso esse instrumento de trabalho. Não falo com o vizinho para saber da vida, porque eu quero perguntar para a pessoa. E se demorar um pouco mais de tempo, ela também vai ter que entender que se ela não está contribuindo para conversar comigo sobre aquele processo, pode ser que o processo acabe demorando mais. Então é interessante que se construa uma relação. Isso vem do diálogo. Olha, meu objetivo é esse, eu quero garantir esse direito. É importante que eu tenha conhecimento dos processos hoje, porque eu também estou aqui para contribuir com isso. Não é um processo avaliativo no sentido de que eu estou investigando sua vida, mas que eu preciso compreender como as coisas estão. Vejam como eu estou dando para vocês aqui vários elementos de como fazer essa abordagem dos sujeitos, tá? Que é muito diferente de você sair por aí investigando. Outro elemento que até hoje é muito utilizado pelos assistentes sociais, e eu já li textos de serviço social que condenam essa prática, e eu também não gosto. Respeito quem faça, mas não é muito a minha vibe. É chegar nas residências das pessoas sem avisar. Se chega na minha, gente, eu não vou atender. Eu lá sei quem é você, eu não vou atender, certo? Então, a residência de uma pessoa, ela é um espaço em que existem, né, regras e normas que são construídas por aqueles próprios indivíduos. Então, Diogo, mas vão maquiar a casa. Bom, é a questão da construção da confiança. Porque pode muito bem ser que chegue uma casa linda, você saia e comece toda a confusão. E aí, como é que você vai fazer com isso? Você vai de madrugada na casa da pessoa? Você vai descer a chaminé? Você vai esperar a pessoa sair, vai ficar perseguindo ela durante a rua para saber a vida daquela pessoa toda? Não. Com tempo e com conversa e diálogo, você constrói uma boa visão sólida sobre aquela realidade. Dê tempo aos processos, que muitas vezes, dando tempo, as questões vão aparecer. Geralmente elas aparecem. Então, é muito complicado você trabalhar numa perspectiva de você querer chegar de sopetão na casa de uma pessoa, porque na sua cabeça você consegue entender como é que é o cotidiano dela, porque você está chegando numa visita domiciliar sem avisar. Eu discordo profundamente disso e acho que os sujeitos conseguem, num momento, arrumar aqui e acolá e esconder uma coisa. Você vai entrar dentro do... vai abrir as portas da pessoa, você vai abrir o lixeiro delas. Se a pessoa tiver uma arma dentro de uma gaveta e essa arma ser manipulada por todo mundo, sem nenhum tipo de proteção, e tem uma criança lá dentro, tem como você saber disso? Tem, com relação de confiança. Mas não tem como você saber, chegando na casa da pessoa sem avisar, entrando, abrindo tudo, olhando as coisas, porque isso aí, inclusive, é uma forma de violência simbólica. Vou falar sobre isso em outra situação também. Tá bom? Tô só deixando o gostinho aí para vocês, tá? M2, momento ético-político. Gente, entender qual é o objetivo daquele trabalho. Por que cargas d'água eu estou ali fazendo aquela visita? Qual é o significado? E a busca pela garantia dos direitos. Então eu entro num processo querendo que tudo dê certo. Eu não entro com um olhar julgador querendo que tudo dê errado. Eu não entro que eu tenho o poder de dizer não, né? Realmente a gente tem um poder muito grande como assistentes sociais. Por quê? Porque em determinados campos, nossa palavra ela não é lei porque nós não somos juízes, mas nós somos os olhares, por exemplo, os olhos dos juízes. Então, para ele tomar uma decisão que é para sempre na vida de outra pessoa. Isso é muito importante, então a gente tem que ter um bom compromisso ético-político. E 3, técnico operativo, que é escolher o instrumental correto, uma noção do que é instrumentalidade, que também não tem como eu discutir aqui porque é um elemento mais profundo, visitas domiciliares ou institucionais, entrevistas, ações em grupos, relatórios, laudos, tudo isso da parte técnico-operativa você vai escolher de acordo com aquela realidade, tá? E elementos que perpassam, tá, pessoal, que eu vou chamar de elementos da praxis e da subjetividade, que são os seus, do seu cotidiano, do seu conhecimento do campo e da sua maturidade profissional e intelectual. Isso aqui, pessoal,
é uma construção. Então você está hoje aqui assistindo essa live comigo, você está já contribuindo para o desenvolvimento da sua maturidade profissional e intelectual. Você está contribuindo para isso. Ele é um processo. Com o tempo você vai fazer outros cursos, especializações, mestrados, etc. Leituras, tudo isso lhe dá uma maturidade a mais para você poder fazer um estudo social de maior qualidade. Vou trazer para vocês um exemplo. Sou assistente social de uma unidade de acolhimento institucional de crianças, certo? E estou acompanhando o caso de uma criança que foi encaminhada para o acolhimento por uso de álcool e outras drogas por parte dos pais. É um caso bem simples do ponto de vista de ser muito comum, mas bem complexo do ponto de vista de mudança dessa família, que demanda um processo de trabalho maior. Primeira coisa, momento 1, teórico-metodológico. O que o profissional precisa para fazer isso? Precisa de leitura sobre acolhimento institucional. Ele precisa entender quais são as dimensões históricas e sociais que, do ponto de vista macro, levam as pessoas a essa situação. Levam crianças a irem para acolhimentos. Percebam como eu já estou começando muito diferente do que a maioria dos cursos começa. Muitos cursos começam dizendo assim, não, primeira coisa nessa situação, você vai escrever isso, vai fazer isso, você precisa ter o olhar. Se você não tiver um bom olhar do processo, você não consegue fazer uma boa análise social. Você tem que ter conhecimento do ECA, você tem que ter conhecimento das orientações técnicas do Serviço de Acolhimento, que é um texto de 2009, que fala sobre como é o trabalho no acolhimento institucional. Você precisa ter um bom entendimento e leitura sobre o que é família, sobre contemporaneidade, sobre infância, sobre drogadição. Percebam que eu não penso em assistentes sociais meia boca. Eu estou pensando em assistentes sociais capacitados. E o bom assistente social capacitado, ele consegue ter uma leitura de acolhimento institucional, ele consegue ter uma leitura desse processo aqui que ele está inserido, abrangente. Pronto, momento 1 feito, olha só como é coisa, né? Vamos para o momento 2, a busca pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então você tem uma dimensão ético-política que faz com que você esteja ali com um real compromisso com garantia dos direitos da criança e do adolescente. Você não está ali porque você detesta criança. Diogo, eu detesto criança. Uma vez eu escutei de um aluno dizendo assim, professor, mas é porque eu detesto o pobre. Aí assim, me diz aí, que campo do serviço social menos tem um contato com o pobre? Aí eu disse assim, minha amiga, tem tantas outras coisas que você pode fazer da sua vida do que ser assistente social. Porque se você detesta pobre, muito provavelmente você não vai ter compromisso ético-político com a classe trabalhadora. Muito menos com a classe que está desempregada. Muito menos ainda no seu cotidiano você vai conseguir efetivar um trabalho de qualidade. Então, acredito que se essa é a sua percepção ético-política do mundo, infelizmente, estamos diante aqui de uma pessoa que não tem condições, mas existem outras profissões aí que você pode fazer que trabalha com o rico. Né? Você pode, sei lá, não sei, trabalhar num grande hotel, né? Um hotel 5 estrelas, trabalhar em Dubai, porque aí você vai trabalhar com o rico. Mas o serviço social é uma profissão que trabalha eminentemente com pessoas em situação de pobreza, em sua grande maioria, certo? Ok, pessoal? Então, esse olhar, esse compromisso, ele precisa ser construído. E 3, visita domiciliar. Aliás, 3 que é o momento que eu disse para vocês, ó, técnica operativa. Aí eu vou escolher, bom, para avaliar essa situação, eu vou fazer uma visita domiciliar, vou fazer uma visita institucional a um CRAS que atendia essa família, para saber como era esse atendimento, se essa família estava sendo acompanhada. Vou fazer atendimentos individuais, que são um pouco mais pontuais, por exemplo, quando essas famílias forem visitar essas crianças. Vou realizar entrevistas com diálogos maiores, com outros familiares. Vou realizar diálogos com cuidadores, né, os cuidadores que ficam essa criança no acolhimento, com os outros profissionais que estão ali. E a partir de todo esse processo de um acompanhamento dentro de um prazo específico que cada instituição traz, ou que cada legislação vai trazer, você vai fazer a escrita do relatório, você vai estar presente em audiências. Por exemplo, eu lembro demais da primeira vez que eu fui para uma audiência, quando eu era assistente social de um acolhimento institucional. Gente, foi assim, aterrorizante. Era promotor de um lado, defensor do outro, era juiz e todo mundo aqui na frente e a câmerazinha gravando e você dando seu posicionamento, se vindo ali como uma prova para o processo.
Então, assim, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria. Exige o profissional realmente disposto a esse enfrentamento dessa dimensão, dessa dificuldade. Tá? E aí muitas vezes você precisa ter um acompanhamento de processos, diálogos com a defensoria pública, etc, etc, etc. Sabe um dos erros mais comuns que eu vejo nos relatórios, tá? E que eu também cometia muito no início, pessoal, muito, é em relação à linguagem, a dificuldade de você fazer uma linguagem formal, de você ter uma linguagem para você se comunicar com o poder judiciário, você ter uma linguagem entendível, você escrever o básico, mas sem você ser sucinto demais, é você conseguir transformar 4 linhas, certo? Em 2 com um sentido bacana, tá? Isso aqui é algo que eu vou trabalhar com vocês um pouquinho mais para frente também, tá bom? Beleza? Estudos sociais precisam acompanhar o movimento da realidade, tá, pessoal? Então, os estudos sociais, eles têm que acompanhar como aquela realidade está sendo desenvolvida. Então, eles nunca são feitos num estalo, vou fazer um estudo hoje e já resolvi. Não, tá? Eles demandam um certo tempo, justamente porque eles demandam um olhar sobre questões de ordem emocional, certo? Questões que muitas vezes são agravadas pelo sofrimento vivido por essas famílias. Então, você vai estar em contato com pessoas em sofrimento. Você precisa entender esse processo, você precisa ter empatia, né, na condução desse estudo social, certo? Porque esse sofrimento vem por condições não dignas de vida que muitas dessas pessoas estão inseridas, ainda mais hoje, né, que essas expressões da questão social estão aí aumentando, tá? E isso sofre influência da realidade social. Então, existem questões que você precisa compreender uma totalidade maior para você poder atuar de maneira mais profícua, ok? Nesse processo, tá, pessoal, trabalhar com a realidade dos sujeitos em um estudo social é ultrapassar o imediato, como eu disse para vocês, a imediaticidade. E isso é possível através do processo de relação entre totalidade, particularidade e singularidade, construindo mediações. Então, mas já eu vou revelar para vocês, que o meu horário já está aparecendo aí na demanda, mas já eu vou revelar para vocês que essa slide, por exemplo, aqui, é um slide que eu não tenho como trabalhar aqui, isso que eu vou poder trabalhar no momento posterior com vocês. Nós vamos pegar uma situação, nós vamos colocar aqui essa situação X e nós vamos trabalhar o aspecto de singularidade, o aspecto de totalidade, as particularidades que são construídas a partir desse processo e que mediações são utilizadas para a realização de um estudo. Inclusive, existe uma conexão muito profunda entre estudo social, certo? E as mediações. Entre o estudo social e as mediações. É uma conexão profunda, tá? Entre os dois. E aí, com um pouco mais de tempo, também vou poder explicar isso para vocês. Mais uma vez, eu gosto de trazer aqui e acolá algumas citações que são mais profundas e específicas, tá? E aí, sobre os estudos sociais, eles abrangem processos de socialização e sociabilidade, acesso ou não a bens sociais, econômicos e culturais, por meio da família, do trabalho, do território onde se vive, onde se estabelecem relações sociopolíticas que necessitam ser desveladas pelo assistente social. Esse é o processo, desveladas. Então, são situações, o que é uma situação a ser desvelada? Significa que você vai lá entrar para você ser o Sherlock Holmes, né? Ou o Sherlock Holmes do processo, porque você vai investigar a vida do indivíduo como se você fosse um policial, não. Você vai desvelar, elas irão aparecer a partir do momento em que você vai construindo relações. Tá? E aí ele fala no processo de construção do estudo, relacionando a demanda que foi apresentada pelo indivíduo no espaço institucional e a universalidade no qual ele se insere. Então você não pode esquecer que existe uma dimensão conjuntural e universal que sai daquela dimensão singular para você poder construir aqui as particularidades e mediações. Tá? Sei que ficou rápido, sei que nesse ponto é um pouquinho difícil de acompanhar, mas realmente é algo que precisa de um tempo para a gente poder discutir, tá? Mais um aspecto importante, pessoal, é o caráter maleável dos estudos sociais. É possível você fazer aqui numa timeline, tá? Com 3 meses um estudo e chegar a uma conclusão, com 6 meses um estudo e chegar a outra conclusão, com 8 meses chegar a outra conclusão. Isso acontece por quê? Porque a realidade social dos indivíduos
muda, ela está em constante mudança. Você não consegue observar essa realidade sem algum tempo. Diogo, qual o tempo? Tá? Então, por exemplo, num acolhimento institucional é 3 meses para você dar o primeiro olhar. E no máximo até 2 anos, até 1 ano e meio, aliás, houve uma mudança, até 1 ano e meio para você dar um olhar final. Mas se com 6 meses já estiver muito clara a situação, você já pode dar um parecer. Então tudo isso vai ser construído a partir do tino que você vai ter, da realidade, dos sujeitos. Existem milhares aí de situações e de complexidades que interferem nesse processo, tá? E aí isso traz a necessidade de um profissional que possui um perfil investigativo. E aqui, galerinha, esse termo, ele é o termo que é utilizado, perfil investigativo. Mas isso não significa que você é o CSI, ok? Você não vai fazer o trabalho de polícia das famílias. Você vai investigar sobre um olhar sociocrítico. Esse perfil investigativo, ele não é um perfil, certo? De que você vai botar um detector de mentiras na pessoa. Você sabe, você pode fazer 10 entrevistas com a pessoa e a pessoa lhe dizer 10 vezes uma mentira. Se você não constrói relações boas com esses usuários, você vai terminar chegando na 10ª vez com 10 mentiras. E não tem muito o que se possa fazer. E mesmo você construindo uma ótima relação, ainda assim vão haver momentos que você não vai conseguir aprender essa realidade. Por quê? Porque o estudo social, por melhor que ele seja, ele não está acompanhando o cotidiano, dia a dia dos indivíduos. Não tá, ele tem limitações. E essas limitações, inclusive, se você encontrar uma situação que seja muito difícil de você conseguir determinar, expõe as limitações que você pode utilizá-las como uma base de justificação para, por exemplo, emitir um parecer com mais tempo. Ok? Beleza? Profissional e os estudos sociais, tem a questão dos perfis, tem a questão ainda dos passos de um estudo social, que nós vamos trabalhar isso também em outro momento, tá? A dimensão sociocrítica dos estudos sociais, mas eu vou pegar aqui, porque agora já está próximo do final da minha live, vou pegar aqui esse finalzinho para a gente começar a andar para outros cantos, certo? Quais são as dúvidas que são muito frequentes a respeito do estudo social? Muita gente quer saber como adentrar numa residência, como abortar, ó, tava lendo aquela notícia daquela menina que tinha sido estuprada e fiquei com isso na minha cabeça. Como abordar assuntos de maior intimidade pessoal e familiar, como construir uma relação de confiança com os usuários, quantas visitas eu preciso fazer, que pessoas eu devo falar, que instituições visitar, quanto tempo cada um desses processos leva, como escrever isso de uma forma sucinta, completa através de um relatório. Então essas dúvidas são muito frequentes. Por que elas são muito frequentes? Porque são dificuldades que os profissionais possuem muito grandes na realização dos estudos sociais. E de onde é que vêm essas dificuldades, professor Diogo? Pouca discussão sobre o tema na formação. Então, muitos cursos de serviço social na graduação passam por esse tema de uma maneira muito superficial. Não existe uma discussão muito profunda sobre a realização de um estudo, como se faz um estudo, quais as características. Então, eu recebo muitos alunos de graduação e profissionais que me mandam uma mensagem dizendo: Diogo, eu não sei fazer, porque eu nunca vi isso na minha formação. Minha formação inteira, eu nunca passei por uma situação de discutir o que era um estudo social, escutar um profissional da área falando sobre isso. Inexperiência profissional. Então você chega muito verde, como se diz nos espaços, você não tem o conhecimento, certo? De como fazer isso, de quais são as características dessa possibilidade de fazer um estudo social. A complexidade do real, tá, pessoal? A dimensão da complexidade do real, ela é muito grande. Isso aqui perpassa e vai para além, muitas vezes, da própria formação do profissional, que o real é complexo. As demandas da realidade são difíceis, então a complexidade do real é um elemento que bota dificuldade nos estudos sociais. Dificuldades de leitura e de escrita, que muitas vezes, pessoal, atingem a um nível de básico, de como produzir uma sentença,
que infelizmente muitos profissionais ainda se formam com essa dificuldade, que às vezes trouxeram lá do ensino médio, certo? Mas eu sempre acredito que mesmo com essas dificuldades é possível você aprender, é possível você ir construindo esses processos. A ausência de um olhar crítico e teórico sobre o real, tá? Esse daqui eu acho um dos mais complicados, porque quando você não tem um olhar crítico e teórico sobre o real, você não consegue fazer um olhar abrangente, que supere a imediaticidade. Aí, meus amigos, fica muito difícil. Conflitos e contradições presentes nos sujeitos em suas situações vivenciadas, então às vezes os conflitos são tão grandes, as contradições são tão profundas, que é difícil você conseguir escrever sobre elas, então acaba sendo realmente uma dificuldade. E as ausências das políticas sociais de suporte, que muitas vezes são ausências de políticas que forneçam o mínimo suficiente para essas pessoas se reerguerem, e aí os seus estudos, o seu estudo social, enfim, os estudos que você está fazendo, eles também se tornam mais difíceis de você aprender aonde ali são decisões do sujeito e aonde a dimensão macrosocial está influenciando aquele tipo de comportamento. Ok? E agora nós vamos, pessoal, para a proposta. Então, o tempo inteiro eu falei sobre vocês aqui, falei das dificuldades, e nós vamos ter uma proposta para isso, tá? Isso, inclusive, foi pedido pelo curso MS que a gente pensasse em cursos de capacitações, e na hora que me falaram, pessoal, estudo social foi a primeira coisa que me veio. Estudo social, relatório, laudo, parecer e perícia veio de primeira por duas razões. Primeiro, porque estudo social e relatório não precisa você estar no campo sociojurídico. Em qualquer campo profissional você vai precisar fazer e muitos alunos e profissionais têm muita dificuldade nesse assunto. Então, para mim, só daí já merecia. E depois, porque a área sociojurídica tem se expandido e essa expansão da área sociojurídica traz a necessidade, tá, de realização de laudos, perícias e pareceres. Ok? Então, o curso de capacitação que a gente vai promover para vocês aqui no curso MS é algo novo, é algo que a gente está trazendo como uma forma de contribuir para o perfil da formação profissional dos nossos alunos, tá? Então, é o curso Serviço Social e Estudos Sociais, elaborando relatórios, laudos, pareceres e perícias sociais. Ok? Beleza? Então, esse é o nosso curso de capacitação que estamos oferecendo para vocês. O objetivo do curso: contribuir para a capacitação de assistentes sociais, para a realização de estudos sociais, escrita de relatórios e a emissão de laudos, perícias e pareceres sociais. Beleza? Então nós queremos contribuir para que ao final do curso você consiga finalmente produzir um relatório social sem medo, tá? É horrível aquela sensação que eu não sei se vocês já passaram, mas eu já passei no começo da minha formação, de abrir uma página e simplesmente não saber para onde ir. É muito ruim. Nós estamos aqui para tentar trabalhar essa visão, tá? E fazer com que vocês abram essa páginazinha em branco e tenham o gás, a energia e o entendimento para conseguir traduzir o que vocês fizeram no estudo social para aquele papel ali em branco. Papel virtual, né? Para o computador. Competências que nós queremos desenvolver. Aqui vem o pulo do gato. Diferente de outros cursos, muitas vezes cursos extensos e milionários, caríssimos que vocês veem por aí, nós estamos querendo desenvolver competências que vão para além de só saber escrever um relatório do ponto de vista técnico, que às vezes só funciona para um caso, mas não funciona para outros. Tá? Então, qual é o nosso objetivo? É a construção de um olhar social e crítico a respeito dos estudos sociais e das demandas dos profissionais que são a ele relativas. A gente quer construir esse olhar crítico. Então, no curso, nós vamos ter situações, momentos, vou trazer dilemas profissionais para vocês que já vivenciei, que outros profissionais vivenciaram, para a gente analisar o que a gente faria nesse lugar. E muitos deles de alta complexidade. Maturação de um olhar, pessoal, ético, político, teórico, metodológico e técnico operativo para os estudos sociais e suas materializações em relatórios, laudos e pareceres. Então, não é apenas a parte técnica, é preciso ter um olhar mais abrangente. Contribuir para estudantes e profissionais se aprofundarem no tema e conhecer as nuances dessas demandas. Contribuir como elemento da capacitação técnica
para a realização do estudo, para fazer um relatório, laudos e pareceres. Então, nós sim vamos ter essa dimensão. Nós vamos ter momentos em que vocês vão ver um relatório, nós vamos analisar um relatório, nós vamos, inclusive, pedir para que vocês escrevam relatórios, nós vamos, no curso, ter um momento de interação. Apesar de ser um curso online, nós temos momentos de interação planejados, certo? E quais, ainda falta um? Contribuir para a preparação dos profissionais para o difícil processo de escrita através de oficinas e análise de documentos. Ok? Beleza? Público participante, estudantes profissionais de serviço social estão abertos a ambos. Nossa carga horária é de 40 horas, tá? Ela é toda de hora-aula? Não, nós temos uma parte que é também de trabalho que serão passados para vocês, mas é a menor parte. Certo? A maior parte da nossa carga horária, cerca de 60% a 70%, vai ser de aulas, certo? Realização de trabalhos durante o curso que serão avaliados, mas não como um aspecto de avaliação de prova. Vão ser avaliados para dar um feedback. Olha, aqui você poderia ter escrito melhor isso, aqui você poderia ter escrito melhor aquilo, para vocês irem aprendendo aí também como é que é esse processo de escrita. Aulas serão semanalmente, tá? Então toda semana será adicionado aulas na plataforma, mas nós vamos iniciar, por enquanto nós temos 4 horas aulas gravadas, e aí quando essas aulas iniciarem, você já tem as 4 primeiras, e aí toda semana a gente vai estar colocando uma aula nova, adicionado uma aula nova. Isso também é bom, porque mantém esse engajamento do aluno, que muitas vezes tem o curso, aí até o curso todo completo, aí ele fica, depois eu vou ver, não sei o que, não. Dá esse gostinho aí de ter um episódio por semana, mantém você interessado na série, por isso que as séries são colocadas uma vez por semana, tá? Quando você coloca, por exemplo, lá o Strange Things todo de uma vez, gera um engajamento, mas quando você vai colocando, por exemplo, a parte 2 em outro dia, a parte 3 no outro dia, ele cria toda a expectativa, o comprometimento com o processo. Contato direto com o MUA, então vocês vão ter um contato comigo, tá? Para retirada de dúvidas. Realização do aulão final presencial, eu estou ainda passando os queixos na MS, mas o que eu sei que pode ter são mentorias online, tá? Mas por quê, pessoal, essa questão do presencial? Talvez eu não consiga, porque a ideia é que o nosso curso é que ele vá para o Brasil todo, e aí ele indo para o Brasil todo, a gente não tem como trazer o pessoal para cá, né? Para o momento presencial, mas se você for de Fortaleza e houver essa possibilidade, nada contra a gente se encontrar para um rolê. Material de suporte, vocês vão ter material de suporte e artigos em PDF, os principais artigos do tema que eu utilizo para preparar as aulas, livros e, enfim, tudo que eu tiver de conteúdo terá um drive para vocês terem acesso também, estarem estudando para eles. Nossa metodologia será de aulas expositivas, exemplos reais, modificados em algumas situações hipotéticas também, tá? Até porque, por questões éticas, nunca eu traria para vocês um relatório com nomes de pessoas reais, com situações que eu não modificasse alguma coisa, então vou trazer relatórios reais, por exemplo, de situações que já passaram, mas vou modificar situações, vou modificar questões, vou riscar nomes, para eticamente a gente poder trabalhar isso de uma maneira focada apenas no que está sendo trabalhado do ponto de vista teórico e não na exposição de sujeitos, que seria antiético. Uso de modelos de relatórios, então vou trazer alguns modelos para vocês, trabalhos orientados e oficinas de produção, tá? Aqui é a nossa grade, certo? Se você estiver assistindo, você pode tirar um print disso aqui, mas na nossa grade a gente tem aqui mais ou menos 30 horas, de horas aula, tá, pessoal? Eu trouxe algumas aulas aqui para vocês, algumas a gente está construindo ainda algumas modificações, certo? Mas olha só, a gente vai ter aula sobre o que é o estudo social nos diferentes espaços, o que eu falei para vocês sobre instrumentalidade, o espaço sociojurídico e como ele se relaciona com os estudos sociais, como fazer visitas domiciliares institucionais, entrevistas no campo social, temas que perpassam o trabalho da gente, como família, gênero e geração. Nós vamos ter 3 aulas para discutir família, gênero e geração voltadas para dar um suporte, porque são as áreas que a gente mais é chamado a realizar estudos sociais. E aí nós vamos realizar um estudo social, vou dizer para vocês, passar para vocês alguns desafios quanto a isso, escrevendo um relatório social, estrutura, linguagem e apresentação. E aí não apareceu aqui, mas aí nós vamos ter a aula de escrever o relatório, de analisar o relatório, de eu passar
trechos de relatório para vocês entregarem, para vocês reenviarem para mim, não é nada muito puxado, certo? Mas a gente vai trabalhar bem dessa maneira. Tem uma aula, então para a próxima aula vocês trazem aqui só a parte da construção dos dados iniciais de um relatório, dos objetivos de um relatório, vai ser mais ou menos nesse sentido, certo? Temos também temas aqui, ó, capacitando a escrita no campo sócio-jurídico, como é o trabalho do assistente social nas varas de família, temas atuais, como por exemplo a adoção, a alienação parental, guarda, tudo isso nós vamos também ter, certo? Leis e legislações específicas ao serviço social, questões sobre o parecer, estrutura de parecer, como escreve parecer e oficinas em relação a isso. Então, para o final nós já vamos estar com muitas oficinas e aí nós vamos para perícias, laudos e todo esse processo que envolve, tá? Então aqui é um olhar base sobre a nossa grade. E o investimento, tá, pessoal? Galera, o investimento, vocês irão ver que nós estamos com uma questão bastante promocional, tá? No link da descrição do nosso vídeo, vocês têm acesso ao valor do curso, vocês vão ficar de queixo caído, surpreendido, dizer, Diogo, é só isso? É só isso porque é promocional, tá? É promocional e a gente quer trazer mesmo também para os estudantes terem condições de ter um acesso. Mas garanto a vocês que o curso, como vocês viram, será de alto nível. Como esta live foi de alto nível, me passaram 50 minutos e já tá, meu Deus do céu, passando da hora aqui. Mas, pessoal, façam, vocês vão gostar. É um preço muito em conta. O investimento que vocês vão ter para a transformação que vocês vão ter ao final, ele não se paga, eu garanto para vocês, tá? Ele é muito mais abrangente, ok? Muito obrigado, pessoal. Foi um momento muito bom. Quem me conhece sabe que eu falei aqui feliz, com os olhos brilhando, porque é um tema que eu gosto muito e eu garanto para vocês que nós vamos ter muita dedicação com esse curso. Tá bom? Valeu e muito obrigado.